Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, havia alguns gregos entre os que tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa. Aproximaram-se de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e disseram: Senhor, gostaríamos de ver Jesus. Filipe combinou com André, e os dois foram falar com Jesus. Jesus respondeu-lhes: Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade, eu vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo, mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a, mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la para a vida eterna. Se alguém me quer seguir, siga-me, e onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Agora sinto-me angustiado. E o que direi? Pai, livra-me desta hora. Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu o glorifiquei e o glorificarei de novo. A multidão que lá estava e ouviu, dizia que tinha sido um trovão. Outros afirmavam: foi um anjo que falou com ele. Jesus respondeu e disse: esta voz que ouvistes não foi por causa de mim, mas por causa de vós. E agora o julgamento deste mundo. Agora o chefe deste mundo vai ser expulso, e quando for elevado da terra, atrairei todos a mim. Jesus falava assim para indicar de que morte iria morrer. Palavra da salvação. Podemos nos sentar. Cumprimento a todos que estão ouvindo ou assistindo a esta missa via internet. Queridos irmãos e minhas irmãs, o nosso Deus, desde o princípio, é um Deus de aliança, é um Deus que cumpre a sua aliança na história da salvação. Um Deus que criou tudo perfeito e deu ao homem, ao ser humano, para cuidar, Adão e Eva. Eles rompem uma aliança com o Senhor, pela soberba, pela desobediência, por querer ser como Deus. Eles rompem esta aliança com Deus, esta perfeição com Deus, esse pacto de fidelidade com Deus. E Deus, na sua infinita bondade, vendo a necessidade do seu coração que é bom, quer continuamente fazer esta aliança com a humanidade. Por isso conta com tantos homens nas Sagradas Escrituras, como ouvimos, que ajudam neste processo do restabelecimento da aliança. O homem de Deus que caminha com o povo no deserto, que é chamado a libertar o povo do exército de Faraó, um povo que estava caminhando na presença de Deus, que hora ou outra se voltava contra Deus, ora reclamavam do sol, Deus mandava a sua Shekinah, as suas nuvens,
para refrescar, para dar sombra. Ora, o povo reclamava de fome, Deus mandava o maná, Deus mandava as cordonizas. Ora, o povo reclamava de sede, que queriam água. Deus manda o homem de Deus tocar na pedra para que jorrasse água. Um povo de cabeça dura, um povo que Deus constantemente fazia uma aliança. Este povo que preferia chorar a cebola do Egito. Talvez nós não somos tão diferentes, mas Deus quis fazer agora uma nova e eterna aliança em Jesus Cristo. Uma aliança nova, uma aliança que é eterna. Agora não mais teremos sacrifícios de animais, agora não mais teremos holocaustos de touros e carneiros. Agora Ele mesmo se dará em sacrifício no altar por cada um de nós. A partir daí nós somos chamados a viver como esse novo povo de Deus, um povo chamado por Deus, um povo separado para Deus. E aí a nossa vida tem que ser diferente daquele povo. Nós somos nação santa, um povo sacerdotal, um povo consagrado para Deus. Cristo fez esta aliança com cada um de nós. Por isso, queridos, a aliança, ela não tem rachadura. Por isso, a aliança é de uma peça só. Por isso, devemos valorizar a aliança ou o pacto de fidelidade, seja nas pequenas coisas e seja também nas grandes coisas. Precisamos ser homens e mulheres fiéis à aliança, primeiro com Deus e depois fiéis em cada propósito que nós fazemos, ou seja, pagar as nossas contas, a sua fidelidade à sua esposa, a sua fidelidade ao seu esposo, a sua fidelidade aos compromissos da igreja. Deus nos quer como homens de fidelidade, homens que faz aliança constantemente com Ele, uma vez que Ele fez uma eterna aliança com cada um de nós. A liturgia que nós estamos vivendo esta semana, uma vez que se aproxima da Páscoa ou das festas que nós iremos celebrar, a nossa Semana Santa, somos chamados, queridos, a já correr apressadamente as festas que se aproximam, no sentido de que é urgente a nossa conversão, é urgente a nossa mudança de vida. Vemos nas Sagradas Escrituras grandes homens e mulheres que quiseram fazer essa experiência de mudança de vida, que quiseram fazer a experiência de encontrar com o Senhor e fazer uma aliança com Ele. Eis que um certo dia, Jesus, passando no meio de um povoado, eis que enxerga de longe um homem em cima de uma árvore, num sicômoro, Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos, um homem que era ladrão, mas que queria ver o Senhor, queria encontrar com Jesus. Eis que naquele dia, como o Senhor enxerga de longe, enxerga muito longe, gosto sempre de falar como uma mãe, que é japonesa, que tem seu filho que é japonês, que está na escola com o mesmo uniforme, aquela criançada toda, a mãe sabe de longe quem é o seu filho. Assim também é Deus, conhece de mais longe, conhece no mais profundo do nosso coração. Também conhecia o coração de Zaqueu. Desce depressa, que hoje eu quero entrar na sua casa. Quando o Senhor entra na casa de Zaqueu, a vida de Zaqueu muda, se transforma. Aquele homem que era ladrão, ele diz: eu quero restituir tudo aquilo que eu roubei, 2 ou 3 vezes mais. E hoje a salvação entrou na sua casa. Eis que Jesus, caminhando no meio do povoado, uma mulher estava para ser apedrejada por causa de seus pecados. Jesus, para no meio daqueles homens, se ajoelha,
como que se escrevesse o pecado de cada um daqueles homens, e diz: mulher, ninguém te condenou, eu também não te condeno. Aqueles homens saem dos mais velhos aos mais novos, e aquela mulher vai ter aquela bonita experiência, depois que o Senhor ressuscita, de gritar: o meu Senhor está vivo, o Senhor ressuscitou. O encontro, a beleza de se encontrar com o Senhor. Nós precisamos constantemente na nossa vida fazer essa experiência com o Senhor. Queridos, é bom que seja pelo amor, não pela dor. Saulo, um grande homem, conhecia as Sagradas Escrituras, um homem prepotente, arrogante, conhecia a lei. Um certo dia, ele pede uma carta a Gamaliel para ir à cidade de Damasco, para perseguir todos os cristãos, jovens, crianças, adultos, homens e mulheres. Queria matar todos os cristãos. Eis que no caminho ele é surpreso. Eis que no caminho ele cai do cavalo. Deus não permita que aconteça isso na nossa vida, para que possamos ter um encontro de verdade com Ele. Saulo, que não ouvia ninguém, cai do cavalo naquele dia. Eis que uma voz diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aquele homem fica perturbado com a situação, porque não sabia quem estava falando com ele, mas ouve aquela voz e muda de vida. A partir daquele momento, agora de perseguidor dos cristãos, ele passa a ser perseguido. É jogado de altura, sofre o náufrago, é chicoteado, mas sobretudo ele diz que é preciso combater um bom combate para conquistar a coroa da vitória. É preciso de luta, é preciso de perseverar no amor de Deus. Queridos, as Sagradas Escrituras e nós, talvez, já tivemos uma experiência com Deus, como narra tantos homens e mulheres na Palavra de Deus. Nós precisamos também fazer esse encontro. Precisamos querer ver Jesus. Lembremos daquele homem de semana passada que participava do Sinédrio, um homem que também fariseu, mas que também quis conhecer o Senhor, quis ir ao encontro do Senhor. Ele não podia ir às claras, porque era um homem muito famoso, era muito conhecido. Nicodemos também quis encontrar o Senhor. Vai na calada da noite para estar com o Senhor. Eis que Nicodemos faz uma experiência muito bonita de encontrar o Senhor, uma vez que ele quer nascer de novo e quer se questionar e pergunta: como que é possível nascer de novo se um homem velho? É preciso nascer de novo da água do Espírito. É preciso de uma nova mentalidade. É preciso de uma conversão para verdadeiramente encontrar autenticamente com o Senhor. Nicodemos depois vai ser aquele que vai pedir o corpo do Senhor. Eis que Jesus foi a Jerusalém, como tantos homens, como tantos nós vamos, né? Todo ano nós vamos em Paris, não é isso? Não? Aparecida do Norte, na nossa peregrinação, não é verdade? Então podemos até adquirir as passagens lá na secretaria. Também, na época, todos os judeus, todos os povos iam a Jerusalém numa grande peregrinação para celebrar a festa da Páscoa. Iam adorar no templo. Eis que Jesus também foi naquele dia, aonde ele chega lá, parecia que estava tendo uma feira no templo. Jesus que dá a chicoteada e cai as coisas para um lado, para o outro. Jesus fica irado. Eis que ele diz: o zelo pela casa do Senhor me consome. Destruí esse templo e em 3 dias eu reconstruirei. E eles reconhecem alguma coisa de diferente em Jesus. Ele é o centro. Esse homem é diferente. Eis que naquele dia muitos povos estavam em Jerusalém. E hoje entramos no Evangelho.
também os gregos foram em Jerusalém. Gregos, sinal de sabedoria, filosofia, intelectualidade, que não estavam voltados para a espiritualidade, mas também os gregos foram em Jerusalém. Eis que viram esta cena em Jerusalém, depois quiseram também fazer um encontro com o Senhor. Eis que vão ao encontro de Filipe, que por sua vez chama André. Eles perguntam, eles querem e dizem, queremos ver Jesus. Que coisa grandiosa! Os gregos, que não eram cristãos como nós aqui, que viemos todos os domingos à missa, quiseram ver Jesus. Nós precisamos desejar constantemente isso na nossa vida. Querer ver Jesus, querer encontrar-se com Jesus. Então, Filipe e André vão ao encontro do Senhor. Eis que o Senhor diz, o tempo já se cumpriu. Eis que o Filho do Homem vai ser glorificado. Já começa a falar de tudo aquilo que vai acontecer. Se o grão de trigo que cai na terra não morre, não produz fruto, é preciso morrer para dar fruto. Jesus está falando da sua morte, da sua passagem, da sua ressurreição. Jesus fala que é preciso morrer. Talvez nós precisamos fazer essa experiência de morte na nossa vida. Precisamos morrer em muitas coisas para revivermos na Páscoa com o Senhor. A Quaresma é esse tempo propício para tirarmos de dentro do nosso coração aquilo que não agrada a Deus, aquilo que não pertence a Deus. Eis que o Senhor diz, é preciso me seguir, e quem quer me seguir, tome a sua cruz e renuncia a si mesmo, vem e segue-me. Precisamos ver Jesus, conhecer Jesus e seguir a Jesus, com as nossas cruzes nas costas, com um sorriso no rosto. Há muitas ideologias de não ao sofrimento, mas nós somos cristãos, temos a marca da cruz em nós e sabemos que por trás da cruz está a ressurreição, está a vida, meu querido. Por isso, nós temos que abraçar constantemente as nossas cruzes, as nossas dificuldades, porque através delas nós podemos ser santos. Através das nossas cruzes nós podemos buscar a santidade. Por isso, não neguemos a nossa cruz. Os apóstolos tiveram esta pretensão, mas Jesus continua caminhando para Jerusalém. Precisamos nós, aqui na nossa Jerusalém terrestre, caminhar rumo a Jerusalém celeste, com a nossa cruz, porque no abismo da Jerusalém terrestre para a celeste, precisamos da nossa cruz. Por isso não devemos cortar a nossa cruz. É preciso abraçar a nossa cruz com alegria. Na alegria, queridos, nenhum dia sem a cruz. É preciso carregar a nossa cruz com fidelidade, porque Deus carrega com cada um de nós. Se está pesada, Deus carrega com cada um de nós. Eis que uma experiência bonita que nós vemos hoje no Evangelho. 2 homens apresentam o Senhor Jesus aos gregos, porque eles se encontraram com o Senhor. A nossa missão de encontrar com o Senhor e testemunhar o Senhor na vida das pessoas, na nossa casa, na faculdade, na escola, em qualquer lugar que nós estivermos, devemos ser Filipe e André, apontar Jesus. Padre, como que nós podemos ver Jesus? Qual é o caminho para que nós possamos ver Jesus? O nosso Papa Francisco nos deu 3 caminhos importantes. Esse que eu já falava, a cruz, que é o símbolo, que é a marca do cristão, que nós não podemos negar. Depois, o testemunho da nossa vida. Nós podemos testemunhar com a nossa vida, se preciso, com palavras.
mas a nossa vida diz muito, uma vez que nós estamos na igreja de verdade, uma vez que nós somos católicos autênticos, não católicos de meia pataca, sem vergonha, mas que participam autenticamente da missa, não como meros espectadores, mas que participam frutuosamente da missa, ativamente da missa, e daí dar frutos. Depois, ele fala para cada um de nós da importância da Eucaristia, da centralidade da Eucaristia, e depois a palavra de Deus. Eucaristia e palavra de Deus, aquilo que é a missa. Devemos encontrar na palavra o verbo que se faz carne, que se dá no altar, a palavra de Deus que norteia a nossa vida. Por isso, nós temos que manusear a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, buscar ter mais conhecimento da palavra de Deus. Queridos, precisamos conhecer a Jesus, porque ninguém dá aquilo que não tem. Nós precisamos, olhando hoje para esta liturgia, olhar para Cristo e buscar ter os mesmos sentimentos de Cristo, ou seja, amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, sentir o que Jesus sentia e chegar ao fim do dia fazermos um exame de consciência para que no outro dia possamos novamente identificar a nossa vida à vida de Cristo. Isto é ser cristão, ou seja, cristianos, outros Cristos. Precisamos fazer essa experiência na nossa vida. Por isso devemos pedir ao Espírito Santo a cada dia: vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu agir. A nossa vida tem que perpassar pelo Espírito para que possamos caminhar decididamente no caminho que o Senhor escolheu para cada um de nós. Nós somos esse povo de Deus, esse povo convocado. Nós somos o novo Israel. Nós somos o povo da nova e eterna aliança. Queridos, ficamos felizes hoje por este dom que a igreja nos permite, por essa graça que a igreja nos permite de celebrar a nossa fé, uma fé autêntica, nesse Deus que é elevado ao céu e nos dá a igreja como dom, nos dá a igreja como sacramento de comunhão, nos dá a igreja como sacramento de salvação. Por isso, amemos a nossa igreja, por isso, valorizemos a nossa igreja, essa igreja que é fundamentada em Jesus Cristo. Ele quis esta igreja, por isso ele diz a Pedro: Pedro, tu és pedra, e sobre ti eu edificarei a minha igreja, e o poder do inferno, anátema sit, não prevalecerá. Queridos, se você é a igreja, pedra viva, coluna desta igreja, o poder do inferno não vai prevalecer na sua casa. O poder do inferno não vai prevalecer na sua vida. Em Cristo, podemos dizer como Paulo: você será muito mais que vencedor. Receba hoje esta palavra de Deus para a sua vida, a fim de que nesta semana possamos nos preparar apressadamente para as festas que se aproximam. Queridos, não deixe para amanhã o que se pode fazer hoje. Libera perdão hoje. Ama hoje, porque ninguém sabe como que vai ser o amanhã. Talvez hoje seja o dia que o Senhor te dará a oportunidade de uma grande conversão, de uma grande mudança dentro do seu coração. Deus tudo pode na sua vida. Confia nele e ele tudo fará. Ele que começa uma obra, ele jamais deixa essa obra inacabada. Ele é um Deus de aliança, um Deus de promessa e cumpre na nossa vida. E conta com a nossa fidelidade. Sejamos fiéis a essa igreja que é santa. Sejamos fiéis à nossa fé. Sejamos fiéis com cada um de nós mesmos. Vistamos a camisa de um católico, de um cristão autêntico.
Sejamos Felipe e André para as pessoas. Apontemos o Senhor Jesus. E nós, ancianos, queremos ansiar a cada dia da nossa vida. Queremos ver Jesus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, ressuscitou ao terceiro dia,